Seja muito bem-vindo ao Asas para Voar, um podcast da Aviator sobre empreendedorismo e as muitas formas de mover o mundo. Em cada episódio, a gente recebe um convidado que compartilha a sua trajetória, com os desafios, as superações, os aprendizados e também compartilha a sua visão atual sobre negócios, empreendedorismo e a vida. Nesse episódio, a gente vai conversar com o Klaus Allers. O Klaus é cofundador da NEMA, uma rede de padarias focada em fermentação natural, que hoje tem mais de 30 lojas e toda a sua produção é de maneira muito artesanal. Todos os produtos são fabricados diariamente em cada uma dessas lojas. A primeira loja da NEMA nasceu em 2018 e o Klaus, que é formado em administração pelo IBMEC, para montar a padaria, resolveu botar a mão na massa, resolveu fazer um curso de panificação no The French Culinary Institute em Nova York. Hoje a gente vai entender aqui no podcast por que ele foi para o ramo da panificação, por que ele resolveu investir em padarias, quais os desafios, as superações, os aprendizados que ele teve nesse negócio e também entender como criatividade, como a sociedade que ele tem na NEMA e como todas as referências que ele busca em viagens ao redor do mundo impactam o negócio. Klaus, seja muito bem-vindo ao Asas para Voar, é um prazer recebê-lo aqui. Já vou começar com uma pergunta que, assim, eu fiz uma rápida introdução sobre você, mas eu queria entender quem é Klaus Allers, nas suas palavras, hoje no mundo, como você se define? Primeiro dizer que é um prazer eu estar aqui hoje, né? Agradecer o convite e é muito especial para mim estar fazendo esse episódio junto com a Aviator, mais uma vez, que está investindo bastante, eu acho, em divulgar o empreendedorismo, principalmente aqui do Rio de Janeiro, e eu acho uma ação, assim, muito legal. E para falar um pouco de mim, hoje eu me considero, assim, de uma maneira bem simples e resumida, eu acho que me vejo muito como um explorador, um empreendedor e um eterno curioso, que ama viajar, praticar esporte e ficar com a família. É uma boa definição aí, né? E falando sobre a NEMA especificamente, em que fase você diria que vocês estão hoje dos negócios aí? Porque, como eu falei, vocês abriram em 2018, expandiram muito nos últimos anos, principalmente por meio de franquias. Se a gente tivesse que definir entre construção, entre resistência, entre testes, reinvenção ou aceleração, qual que é o passo que você diria que vocês estão hoje na NEMA? Eu acho que hoje eu sempre falo isso, assim, apesar de a gente ter 31 lojas e parecer que somos grandes, perto do tamanho que eu acho do mercado brasileiro de panificação, a gente está bem no início, assim, numa fase, eu acho, de pré-aceleração. A gente está tendo todo o aprendizado agora que a gente tem duas vertentes de crescimento, que é através de lojas próprias, através de franqueados. Estamos agora numa fase de criar uma base para tentar atender da melhor forma possível os franqueados e conseguir gerir bem as lojas próprias. Aí eu acho que a partir desse ano, principalmente, a gente começa a botar mais o pé no chão no sentido de em direção a uma aceleração, uma fase de aceleração. Legal, tudo muito bem estudado ali, os Exato, muito bem aprendizados. estruturado. E para você como empreendedor, o que essa fase atual da NEMA exige que não exigia lá no começo? O que É, está exigindo aí de você? eu acho que essa fase é bem interessante. É boa a sua pergunta, porque é a fase que eu acho que eu estou passando por uma transformação pessoal maior. Ah, é? Porque como eu já tenho o hábito muito de estar sempre empreendendo e começando um negócio pequeno, a gente está numa fase agora em que a gente começa a estruturar melhor a empresa, começa a definir cargos executivos, né, para organizar mais a gestão. E isso é bem interessante, porque a gente começa a perder um pouco aquela autonomia e a velocidade e um pouco da informalidade. A gente continua uma empresa bem informal, somos pequenos ainda, só que a gente tem que se educar, e aí somos dois sócios, né? Temos que se educar a respeitar o fluxo de informação e conversa dentro da empresa para poder não atropelar as coisas, porque a gente começa a crescer e começa a ter que ter essa disciplina. E normalmente quem é empreendedor tem um viés muito operador, muito operacional, né? E aí a gente começa a sair um pouco dessa mentalidade de operador para uma mentalidade mais de arquitetar o sistema, de contribuir mais com novos produtos, visão de crescimento. Assim, é diferente, sabe? Para quem é empreendedor, eu acho que vai entender o que eu estou falando, que é como se começasse você ficar um pouco se
inovar, né? Aprender uma tarefa nova e achar que você não está sendo tão útil assim. Aí tem umas partes meio dolorosas, mas eu estou passando dessa fase já e estou achando bem legal agora. Porque você tem que aprender a delegar e Exato, esquecer lá, né? exato, Confiar nas exatamente. pessoas que cada uma vai Exatamente, fazer o seu exatamente. trabalho. Não microgerenciar, ter paciência para ver as coisas acontecendo, deixar as pessoas errarem, né? Entender que às vezes elas não vão Exato, fazer do jeito como você exato. faria, mas tá tudo bem. Imagino que isso é. A gente erra muito, né? Mas é ter paciência para ver o outro errando, deixar ele assumir os próprios projetos, as próprias ideias, que também vão dar muito certo, né? E é interessante, é uma fase assim bem interessante. Um trabalho muito interno aí no seu psicológico. Isso, trabalha bastante psicológico. Muito Isso é bom. muito bom. Bom, falando sobre a sua trajetória na panificação em si, como eu falei aqui, você era formada em administração. Não mencionei no começo, mas eu sei pela sua história que você ajudou a reerguer os negócios da família. Exato. Então, teve essa primeira atuação a recuperar os negócios. Depois foi estudar panificação em 2010, foi isso? 2010, isso mesmo. 2010. E antes a Nema só começou em 2018. Quer dizer, antes disso, você teve uma fase também de empreender, de ter uma panificadora mais tradicional, no modelo tradicional. Exato. Queria entender se nesse momento já tinha um racional de vou aqui. Qual que foi, né? Por que você foi fazer panificação naquele momento e por que uma padaria normal? Quer dizer, você estava tentando aprender as bases do que seria a Nema depois. Qual que foi o racional naquela época? Então, vou tentar fazer uma história longa ficar curta, né? Eu venho de uma família de comerciantes, vamos dizer assim. Meu avô veio da Alemanha em 1962, para o Brasil, sem nada, começou tudo zero. Ele era engenheiro agrônomo e foi trabalhar numa fazenda. O dono da fazenda era dono de um posto de gasolina na beira da estrada. Ele virou gerente do posto de gasolina e depois virou dono do posto. A partir daí começa a história da família no comércio, né? E depois disso veio a segunda geração, que foi a geração do meu pai. E eu sou a terceira geração desse negócio que existe até hoje. E trabalhei desde criança com meu pai, comecei a trabalhar. Quem trabalha no meio dos negócios está sempre respirando, desde quando nasce. E eu comecei formalmente a começar a fazer algum trabalho com meu pai, foi com 14 anos, mais ou menos. E cresci com ele até os 17, 18 anos, trabalhando com ele, estudando em paralelo. E chega essa fase, eu acho a gente mais jovem e tem aquele embate de gerações, né? Eu comecei a ter muito atrito com meu pai e resolvi ir para o mercado financeiro, não quis mais trabalhar. Lá era um posto de gasolina, existe ainda, né? Um posto de gasolina com restaurante. E eu sempre também, misturando tudo, eu gostei de cozinhar, trabalhava no restaurante, ou seja, eu nasci no meio de um fogão a lenha, vamos dizer assim. E aí, nessa fase em que eu comecei a ter atrito com meu pai, falei, pai, eu me dava bem com ele, né? Me dou até hoje. E no negócio tinha muito atrito, falei, pai, agora eu sempre tive uma mente muito de expansão, muito ambiciosa. Aí eu falei, vou para o Rio, né? Eu estava fazendo faculdade de administração nessa época na Rural, que é perto lá de onde eu nasci, que eu nasci em Piraí, no interior do Rio. Aí estava estudando na Rural e voltava todo dia à noite e trabalhava durante o dia. Aí resolvi ir para o Rio e estudar finanças. Aí fui para o IBMEC, me formei. No final, no último ano, eu me candidatei a alguns estágios e trabalho no mercado financeiro, aí deu uma coisa na minha cabeça, eu desisti disso. Aí fui para outra área, comecei a estudar fotografia e design gráfico, que é uma coisa que eu sempre gostei também. E depois disso, mais ou menos em 2004, meu pai me liga pedindo ajuda. Cláudio, estou precisando da sua ajuda aqui. E eu estava morando no Rio com a minha namorada na época, que é a minha atual esposa. E voltei para Piraí para ver o que estava acontecendo. E primeira vez na vida, meu pai me pediu ajuda, porque ele era bastante orgulhoso. E ele falou, Cláudio, a gente está numa situação ruim aqui. Quando eu voltei lá, o posto estava numa situação assim de negócio, uma situação quase de falência, né? Não tinha mais dinheiro, não tinha dinheiro para comprar produto. O posto de gasolina estava 2 semanas já parado. Aí voltei para o interior, chamei minha esposa, que é minha esposa hoje, na época namorada, foi para lá comigo. A gente conseguiu dar a volta por cima, focando na alimentação, que aí eu foquei no restaurante, que eu percebi que era onde eu conseguiria ter uma margem para conseguir aumentar faturamento e conseguir pagar a dívida. E foi isso. 4 anos depois, que eu já percebi que eu tinha batido as minhas metas que iam sustentar o pagamento das dívidas, a minha esposa ficou grávida e eu resolvi voltar a morar no Rio, porque a gente não queria morar no interior. Aí eu comecei a pesquisar negócios para poder montar
E como já trabalhava com alimentação, já tinha dado certo ali até aquele momento com a alimentação, eu comecei a pesquisar e vim numa padaria aqui no Rio. Aí pensei, poxa, eu acho que padaria é um bom negócio. E uma padaria que não tinha serviço de mesa. Era uma padaria só de pegar e levar. Aí achei legal, falei, poxa, eu vou investir em padaria. Aí foi aí que eu decidi fazer o curso de panificação. Como eu também sempre fui ligado em alimentação saudável, eu quis fazer uma linha dentro da panificação que fosse saudável também, que é a fermentação natural. Aí pronto, aí descobri o curso lá em Nova York do FCI, que era um curso de 2 meses de formação contínua, muito bom, muito bem cotado, bem referenciado. Fui para lá, aí fiz o curso. Quando eu voltei dos Estados Unidos pensando em montar um negócio de panificação, apareceu uma oportunidade para mim na área de panificação, mas no modelo de negócio diferente, que é uma padaria mais tradicional, na Tijuca na época. Essa oportunidade apareceu porque surgiu um ponto, uma sociedade? Não, uma sociedade. Perfeito. Um sócio meu que também trabalhava em Piraí, ele percebia essa minha vontade de crescer, mas ele morava no Rio, ele fez alguns contatos e apareceu essa oportunidade e nós dois entramos de sócio numa padaria lá na Tijuca. Aí por isso que eu entrei primeiro na padaria tradicional, porque a estrutura dessa padaria se assemelhava muito com o que eu tinha passado já lá em Piraí, uma loja grande, com um sócio cansado que queria sair da operação. Aí eu achei que ali teria essa oportunidade de repetir, né, a mesma trilha, vamos dizer assim. E você sempre muito inquieto, né? Eu fico imaginando você vendo esse modelo tradicional, te deixava inquieto também? Você mudava muito as coisas ali? Como é que foi esse início na Então, panificação? assim, até que não, assim, porque quando eu fui para o modelo tradicional, aí minha mente ficou 100% voltado para a gestão. E na parte de gestão, como eu já tinha, assim, usado, o que me ajudou muito nos negócios sempre foram técnicas e ferramentas, que eu sempre estudei muito e aplicava a ferramenta. E aí eu falei, poxa, eu vou usar essas ferramentas aqui e vão ajudar a melhorar. E geralmente em negócio, quando você vem com ferramenta para melhorar a gestão, você corta mais produto do que cria, né? Vamos colocar assim, fazer aquela otimização de mix de produto. Aí o foco sempre foi mesmo em aplicação de ferramenta para melhorar a gestão. Muito pouco voltado até mesmo para novos produtos, vamos dizer assim. Até porque o sócio lá era bom em produto também. E já tinha um mix de produto bem legal. E deu certo? Deu certo, sim, não do jeito que eu imaginava, né? Deu certo, a gente montou até uma outra padaria, montamos mais 2 padarias. E só que a gente estava num modelo que era um modelo que eu não acreditava ver crescendo porque era uma operação muito complexa. Tá? Aí eu cheguei a ter alguns problemas de sociedade também. Éramos 3 sócios, um acabou saindo. E foi nesse tempo em que eu comecei a falar, não, para poder crescer, eu tenho que pensar numa coisa mais simples de operação. Que aí eu conheci meu sócio atual da NEMA e a gente pesquisou também, quando eu conheci o Rafael, que é meu sócio atual, a gente teve várias ideias, pensamos nem ir direto para o varejo, pensamos em montar uma fábrica. Aí, quando a gente percebeu que talvez fosse melhor tentar apostar nesse modelo de mix mais enxuto, uma padaria mais leve, aí a gente resolveu apostar nesse modelo, né? E surgiu a NEMA, em 2018. Isso que eu queria entender, que como é que foi a concepção, né? Vocês planejaram tudo antes ou vocês falaram assim, vamos abrir uma loja e testar por alguns meses para ver se esse modelo funciona? Como é que Então, foi? assim, a gente, como eu te falei, apesar da loja assim ter começado pequenininha e muito informal, ela já tinha uma base muito forte de gestão, sabe? A gente analisou o mix de produto, usamos as ferramentas mais básicas que tem assim para poder fazer a seleção do que vender, né? A parte de produção, eu também já vinha há muito tempo, desde 2013, 14, eu tive contato com o Lean Manufacturing, que é o TPS, o Toyota Production System. Comecei a estudar muito isso e aplicar isso nas empresas. E a área de produção da NEMA, por exemplo, foi uma área de produção muito enxuta, justamente por causa do Lean. Né? Quando você começa a estudar Lean, você percebe que você consegue fazer coisas que ninguém imaginava, porque é muito contra-intuitivo, sabe? E, de novo, baseado em ferramentas, né? Porque o Lean, ele tem essa questão contra-intuitiva, que é você justamente regionalizar as produções ali, né? Exato. Fazer a produção, porque geralmente você Exato. parte do pressuposto que você tem uma rede, você vai centralizar a produção em um local. Exatamente isso, exatamente isso. O Lean, ele é uma das
principais assim, filosofias é descentralização, né? E é justamente o que você está falando. Quando você descentraliza, você tem que começar a pensar em montar uma área de produção que justifique essa descentralização, né? Que tenha muita padronização, seja simples. E, enfim, é um desafio muito grande, porque apesar de parecer muito simples, para chegar na simplicidade você tem que estudar muito e testar muito e trabalhar muito, né? Simples e E eficiente, né? E acho eficiente, que essa é a exato, questão da eficiência, que tem que ter exato. muito teste ali, né? Exatamente, exatamente. E aí eu vi algumas entrevistas suas também que você já disse que, e você contando a sua trajetória, dá para ver que você tem uma energia empreendedora. E você fala disso, que o empreendedor ele tem uma energia, ele carrega uma energia que ajuda a superar desafios, ajuda a superar apertos. Você acredita que todo empreendedor já nasce com essa energia ou é algo que você vai adquirindo com o tempo? Como é que você vê essa pulsão de vida por empreendedorismo? Então, até pela situação que eu estou passando agora, que eu te falei dessa transição de uma visão mais operacional para uma visão mais estratégica, eu acredito que isso a gente tem tipo assim, as pessoas já podem nascer com isso, né, com uma facilidade, por acaso, que aí ajuda ela já a entrar, ajuda ou não, né, depende do ponto de vista, a virar empreendedor, né? E eu acho também que é possível adquirir isso fazendo uma análise mais psicológica mesmo, para poder saber como o empreendedor se comporta, pensa, para você ver o que você faz diferente em tentar começar a treinar aquilo em você mesmo, sabe? Uhum. Ou seja, eu acho que é possível treinar um empreendedor, eu acho que é possível. Para Bem adquirir possível. as habilidades e As qualidades. coisas que acho que nascem com a gente é um pouco dessa inquietude, sabe? Dessa persistência. Mas eu acho que até isso também é um pouco assim treinável. Não é fácil, mas não é impossível, vamos dizer assim. Pois é, porque essa é uma das perguntas, porque essa energia às vezes pode esgotar diante dos É, desafios, né? Se a pessoa quebra, tem problema com os sócios, etc. exatamente. Dá para reabastecer essa energia? De que forma você tenta Então, reabastecer no seu dia a dia? do ponto de vista financeiro, a dica que eu sempre dou, né, e que eu sempre apliquei para mim mesmo, eu saí de uma situação de pré-falência, vamos dizer assim. E eu acho que você tem que tomar cuidado porque assim, a probabilidade de dar errado um negócio é muito grande. Depois que as coisas dão certo, é muito fácil explicar. A probabilidade de dar errado é muito grande. E se der errado e vai dar errado, você não comprometer seu patrimônio todo. Porque sem tranquilidade financeira, o teu psicológico também vai pro buraco, né? Se você financeiramente está mal, psicologicamente é difícil sustentar. E geralmente eu acho que isso caminha muito junto, né? Eu acho que ser organizado financeiramente, não se arriscar completamente, e eu acho que é o principal assim fator, porque a gente vê muito empreendedor que arriscou demais e na hora que o negócio está mal, ele está levando o patrimônio dele todo embora. E eu acho que esse aí é o principal fator, que é o mais difícil também, que tem que ter tranquilidade e tem que ter educação financeira também, né? Tem que saber onde é que você está pisando, se você não está arriscando demais, porque é muito fácil se empolgar. E o Com negócio ali na certeza. frente dá uma rateada, você entra numa situação financeira muito ruim. Eu acho que isso aí é mais complicado. Você falou também, mencionou que o empreendedor ele pode adquirir certas habilidades. Você consegue estudar o que o empreendedor precisa e, com base nisso, ajustar o seu comportamento. Sim. Tem coisas que você enxerga que você teve que fazer, justamente ajustar o seu comportamento, ou foi estudar outros casos, outros exemplos para adquirir essas habilidades e seguir em frente? Então, no meu caso, eu acho que eu sempre, eu sempre fui muito estudioso. Eu acho que pela repetição também, a gente acaba absorvendo um comportamento e mudando devagarinho. Também não é uma mudança que é da noite para o dia, né? E quando a gente está na fase inicial de empreendedorismo, a sua vida é muito intensa. A intensidade é muito grande, você não para muito para pensar. Aí eu vou falar para você que, no meu caso, eu tenho até dificuldade de enxergar, né, onde foi realmente a mudança, porque naturalmente a gente fica buscando pessoas e histórias para a gente poder se inspirar e aquilo vai moldando a gente e às vezes sem a gente perceber. E às vezes você aprende um negócio num momento que você nem usou aquilo ainda. Aí você não sabe se aprendeu ou não, mas aí quando acontece uma situação você vê que você teve capacidade de poder, né, resolver aquilo e pode ser por essa absorção, né, de modelos que você está procurando, estudando. Eu acho que é bem
É um pouco aleatório nesse sentido, no meu caso. Sim. Agora, para quem não é empreendedor ainda, eu acho que vale a pena, né, tá tentando ver aonde a pessoa precisa mudar e treinar aquilo. Eu acho que é possível treinar. Você mencionou que você chegou a estudar design gráfico e é uma pessoa muito criativa. De que forma você enxerga que conseguiu colocar essa criatividade também na Nema, né? De que forma isso se mistura no seu negócio atual? Então, eu acho que assim, no negócio, quando você está escolhendo o nome da empresa, quando está começando do zero, né, escolhe o nome, como vai ser a arquitetura, isso tudo é uma coisa que eu sempre gostei muito e nesse momento a gente consegue exercitar essa parte, vamos dizer assim, né, mais artística, junto com o que eu aprendi com o design gráfico, eu acho que me ajuda bastante também. Também é interessante porque a minha mãe entre aspas, ela sempre trabalhou com arte. Aí, desde criança, ela pintava quadro, pintava porcelana, eu estava acompanhando ela ali. Lá em casa, sou eu e duas irmãs, e elas são completamente talentosas e voltadas para a arte. Eu também Uhum. ali sempre fiquei ali do lado, ali participando, aprendendo a desenhar. Eu acho que tem muito dessa coisa da infância até, entendeu? Junto ou seja, o lado empreendedor do meu pai, de negócios, e minha mãe com essa parte mais também de arte, de gostar de... E acabou que eu comecei a me interessar por isso, por arte por isso, né? E eu acho que é nesse momento que você consegue aplicar na empresa. Vendo também, decidindo mix de produtos, novos produtos, acaba ajudando bastante. Perfeito. Bom, a gente falou aqui sobre a Nema, né? Que vocês começaram com uma loja, foram ampliando, testando, entendendo como até o modelo de gestão Lean poderia ajudar aos negócios a crescerem. Eu queria entender, o nome do podcast aqui é Asas para Voar. Que momento você sentiu que o negócio da Nema estava voando? Assim, que ele tinha alçado voo, e que era um negócio do tamanho da sua ambição, né? Para continuar crescendo. Hein? Então, até hoje, assim, eu acho que um momento específico, eu e meu sócio somos muito empolgados, sabe? E a gente até, foi o que eu falei aqui um pouco antes, por mais que a Nema primeira loja tenha sido bem informal, ela teve uma base muito forte e, junto com essa base, a ambição de nós dois, sabe? A gente sempre pensou em ter a Nema para ter bastante loja e sempre ficou estudando muito o mercado. Aliás, a gente adora isso, sabe? Quantos CNPJ de padaria tem no Brasil? Quantos CNPJ de mercado? E por aí a gente avalia o tamanho do mercado. É por isso que a gente acha que a gente consegue ir muito mais longe, sabe? E eu acho que desde o primeiro dia que a loja abriu, a gente já começou a voar no sentido de estar executando esse projeto em que a gente acredita que lá na frente, daqui a 10 a 20 anos, vai transformar numa empresa muito grande, sabe? Uhum. Isso aí nós dois, assim, temos plena segurança e começamos, assim, a pensar no projeto dessa forma. As coisas podem dar errado? Podem, mas o pensamento nosso sempre foi esse, sabe? Falando sobre a sociedade, continuando nesse assunto da sociedade, o Rafael, que é o seu sócio, certo? Como é que essa sociedade funcionava no começo e funciona hoje? Vocês têm cargos hoje muito definidos e funções muito definidas? Tinha isso desde o começo ou como é que funciona no dia a dia? Nesse ponto, a gente nunca se organizou formalmente, sabe? As coisas foram acontecendo de acordo com o dia a dia, sabe? Os dois sempre muito presentes, se ajudando. O Rafael é uma pessoa muito criativa também. E a gente sempre assim se deu bem, nunca tive. Atrito tem normal em qualquer sociedade, mas a gente sempre teve um trabalho em conjunto forte desde o início e nada muito formalizado. Foi mesmo. Agora que a empresa eu acho que está tomando mais assim essa organização de estruturação maior, está começando a fazer um trabalho e a gente está muito mais assim saindo um pouco do operacional, comentei aqui também brevemente, e a nossa função acaba sendo até parecida, né? Como conselheiro da empresa para definir a direção para onde vai, estudar e buscar produtos novos, fornecedores novos. E nós dois trabalhamos bem, né, eu acho, nessa área, vamos dizer assim. Então dá para fazer os dois juntos e tem um pensamento similar ali de para onde Sim, as sim, eu coisas acho que vão. sim, acho que sim. E o que te levou? Você falou sobre essa até antiga sociedade, que eram 3 sócios, né? Que deu alguns problemas ali no começo. O que te fez escolher o Rafael e entender que ele poderia ser um bom sócio? Sendo que, né, no caminho anterior não foi exatamente
a questão mais fácil lidar com os sócios aí? Então, eu sempre tive muito sócio, né? Começa lá no negócio familiar, que tem meu pai, minha irmã, meus pais, né, e minha irmã como sócio. E eu tenho alguns outros negócios, sempre tive muito sócio diversificado, assim, nos negócios. E nunca tive problema com nenhum deles. Eu acho que eu sou uma pessoa tranquila, meu pensamento é completamente voltado para a empresa. Eu não penso muito em mim, sabe? Eu penso mais na empresa o tempo todo. Eu acho que isso aí ajuda muito a focar e trazer para o foco também a sociedade, sabe? Eu acho que isso é importante. E o Rafael, eu conheci ele numa situação muito assim aleatória, né? A gente se conheceu e no primeiro dia que a gente se conheceu, a gente assumiu o compromisso de montar um negócio junto. Vocês conheceram aonde? Foi apresentação de amigos? O que Então, foi? o Rafael eu conheci numa situação interessante. Eu estava organizando um projeto de um negócio que eu tinha vontade de montar nos Estados Unidos. E nesse projeto, dessa fase, tinha um headhunter que estava ajudando a montar a equipe desse projeto. E terminou a reunião desse projeto, esse headhunter me chamou no canto e falou: Klaus, poxa, eu queria conversar com você, porque eu percebi que você é muito empreendedor e tem uma pessoa que eu queria colocar para você conversar com ele, porque eu acho que vai dar um match entre vocês. Que ele veio me procurar para poder ajudar a recolocar ele no mercado de trabalho. Eu também acho que ele tem um perfil muito empreendedor e achei assim interessante. Aí conheci dessa forma. Aí marquei uma reunião com o Rafael, a gente se conheceu e a partir dali somos sócios e estamos construindo a Nemo em conjunto. Quer dizer, foi quase amor à primeira vista ali, porque no primeiro encontro você falou que já estavam definindo que ia sair uma sociedade desse negócio. Sim, porque assim, eu acho que dois empreendedores, quando se conhecem, sabe? E eu acho que existe uma leitura ali legal do que dá para fazer, mesmo que inconsciente, e acabou dando certo, sabe? Eu acho. E o quanto isso é intuição também? Tem uma intuição nesse momento? Eu acho que a intuição vem pela experiência prévia, né? Pelo que a gente acredita do que são os valores, aonde pode chegar. E talvez, assim, o maior rima tenha sido a nossa ambição, tá? Porque quando a gente conversa, não tem aquela coisa de um duvidar do outro em termos, não, que isso, né? Assim, a gente é interessante, sempre tem divergência, é óbvio, mas a nossa ambição desde o início se mantém viva até hoje da mesma forma, isso não mudou, sabe? Uhum. Não mudou. E eu acho que isso aí é o que ajuda muito a criar essa união, vamos dizer assim. Sim. Propósitos parecidos, né? Vamos dizer assim. De vida, né? E isso, do empreendedorismo ali, com Exato. certeza ajuda a continuar firme. Exato. Falando sobre a expansão da Nema nos últimos anos, vocês estão com mais de 30 lojas hoje, e na hora de escalar, né, enfrentam muitos desafios e fica fácil olhar para o mercado também e pensar assim, não, o mercado tá dizendo que tem que seguir para lá e, né, assim, é muito fácil, às vezes, não é que é fácil, mas é assim, você pode querer seguir a manada e às vezes não vai dar no lugar que vocês gostariam, né, ou que deveriam da história de vocês. Tem algo que vocês preservaram desde o começo da Nema ou ainda preservam nessa expansão que é contraintuitivo ou que vai contra as crenças do mercado ou que não necessariamente rende o melhor retorno financeiro? Tem algo assim, mas que para vocês faz muito parte da história? Eu acho que, assim, você falando isso para mim, de imediato vem na minha cabeça o ritmo de crescimento, sabe? A gente teve 2 anos de crescimento muito rápido e ano passado a gente deu uma desacelerada forte, sabe? E às vezes, assim, algumas pessoas falam: vocês não podem parar de crescer, é um risco, porque pode aparecer concorrência. E aí a gente prefere preservar a qualidade em detrimento, sabe, de correr o risco de fazer alguma coisa que, quando você dá um passo maior que a perna, depois fica difícil de você voltar e corrigir aquilo, sabe? Ou seja, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que nós somos bastante ambiciosos, a gente também não é apressado, tá? Estamos crescendo rápido? Estamos. A franquia eu acho que ajuda com isso, né? Porque crescer através de franquias é mais simples do que crescer através, mais simples entre aspas, porque tem suas complexidades. Mas eu digo, para poder realizar o primeiro passo, é relativamente mais simples, porque você não tem aquela necessidade de capital próprio, né, que teria montando 20 lojas ao mesmo tempo. Sim. Mas, assim, a gente não, em nenhum momento, e também uma coisa que desde o começo nós falamos,
combinamos entre a gente, né? E sempre valorizar a qualidade da empresa, do negócio, do que ceder a pressões de crescimento rápido, sabe? E nessa linha até para as outras coisas, novos produtos, a gente é bem conservador nesse sentido. A decisão de franquear a Nema foi eh, por conta dessa ambição de crescer ou qual que foi o racional por trás? Por que vocês decidiram olhar para franquias? Então, boa pergunta, até porque essa história é interessante. A gente achava no começo que a gente ia conseguir crescer rápido com lojas próprias, tá? E aí, no meio do caminho, para poder facilitar esse crescimento, a gente teve uma ideia de centralizar mesmo já dominando não, tendo um bom conhecimento de Lean. Né? Vocês iam centralizar a produção, Íamos centralizar a produção, mas não com a ideia de fazer uma central de produção gigante, com a ideia de atender mercados menores. Perfeito. Aí nós caminhamos nesse sentido, fizemos um grande investimento na época, e com um mês de operação da nossa central de produção, a gente percebeu que não ia dar certo. Aí investimos uma grana, a gente não tinha tanta loja ainda, investimos quase 3 milhões de reais, e no primeiro mês falou, cara, isso aqui não vai dar certo. E resolvemos voltar atrás, a gente não ficou abraçado com o problema. Ah, é? No primeiro mês já no fecha primeiro tudo. mês já reorganizamos, começamos a mexer, tomamos um prejuízo pesado, né? E mudamos de ideia nesse sentido. Porque a gente percebeu que a estrutura não ia ficar lean, não ia ficar enxuta, ia ficar pesada. Aí nesse momento, a gente falou, poxa, a gente tem que, assim, é legal continuar crescendo. Até porque o nosso modelo lá na frente, para poder fazer algumas coisas que vão ser muito importantes para a gente, é fundamental que tenha muita loja. Tá? Porque para poder buscar fornecedores do jeito que a gente imagina que é o ideal, né? Com muita qualidade, produtos exclusivos, sabe? E nesse momento a gente falou, cara, já que o nosso negócio, a gente tinha um preconceito com franquia também, porque a minha história em contato com franqueado sempre foi de muita reclamação, de falta de retorno sobre investimento, né? E eu tinha preconceito, falei, pô, franquia, eu sempre falo assim, não faz franquia, não faz franquia. E a gente acabou indo para esse caminho, mas a gente percebeu que o nosso negócio tinha uma solidez financeira, de novo voltando ao financeiro, que a gente conseguiria entregar um retorno adequado para o franqueado, né, com segurança. Aí falamos, poxa, vamos abrir para a franquia, para a gente poder atingir o número de lojas que a gente acha que a gente vai começar a ter assim, alguns benefícios para todos, né, para os franqueados e para as lojas próprias, e para a marca também, para os clientes principalmente. Né? E foi aí que a gente começou a franquear e estamos assim nesse início de caminhada. De caminhada. E o que tem de mais diferente nesse modelo de franquia que você não estava acostumado, que teve que se adaptar e entender como é que funcionava para os negócios deslancharem? O mais diferente, eu acho que é você achar que você tem você descobriu a pólvora, vamos dizer assim. Porque a gente passou para poder acertar o mix, todo o histórico que cada um tem com experiência, né? A gente chega e transforma isso num sistema e entrega para um franqueado. Né? O franqueado que vai no caso, comprar a franquia para investir na loja, investir na marca, ele às vezes nunca teve experiência com o negócio, sabe? E é interessante, porque eu acho assim, acho que parece ter um apego emocional, né? Eu acho que a pessoa não tem noção do que tem por trás de um sistema daquele, sabe? Como é simples. Demorou Exato. Pra criar. Como é simples, igual você falou, eu comentei, né? Que para chegar na simplicidade é muito complexo. Quem recebe a simplicidade já sem ter visto o processo todo, acha que foi muito simples. Né? Eu acho que é mais isso aí. Eu acho que esse para mim foi o maior impacto que eu tive. Eu falei, caramba, não é tão... Né? É diferente o valor que a gente dá para o valor, né, que do outro lado ele percebe, vamos dizer assim, nesse sentido, e é normal. A pessoa não passou por tudo que a gente passou e a nossa proposta era justamente, né, tá dentro ali do normal, mas que para mim assim foi o que mais me impactou. Agora, falando de expansão, vocês também fazem a expansão orgânica e imagino que um ponto importante foi a chegada, né, a Nema Carioca, foi a chegada na cidade de São Paulo, porque tem suas particularidades, apesar de ser uma cidade tão perto, né, do Rio aqui,
que é onde a gente está gravando esse episódio, a Aviator também teve que fazer esse movimento, fez esse movimento nos últimos anos e vem fazendo esse movimento de expansão, de sair do Rio e ir para São Paulo. Hoje são 2 lojas, uma aberta em 2024, outra em 2025, e tem as suas particularidades e necessidades de adaptação, né? São setores muito diferentes, mas eu Sim. queria entender contigo o que você teve que aprender, o que você aprendeu com o mercado em São Paulo, e se vocês tiveram que adaptar o modelo da NEMA para esse novo mercado. Assim, eu acho que o nosso caso é mais simples do que o caso de vestuário, na minha opinião. Não entendo muito do vestuário ainda, mas eu vejo dessa forma, porque eu acho que o produto, a gente estava até conversando ali um pouco sobre isso, o produto, o pão, né, já é um produto universal e é do dia a dia das pessoas, sabe? Aí para São Paulo, para a gente apenas assim manteve o mesmo modelo, não fizemos nenhuma alteração, sabe? Nosso mix de produto é muito pequeno. E são produtos que, assim, são praticamente universais. Tirando os bolos, que a gente tem que ter um bolo de aipim, que é um produto tipicamente brasileiro, mas a gente não precisou fazer nenhuma adaptação específica para estar em São Paulo, não. É lógico que agora, quando a gente começar a crescer mais lá e começar a estudar mais, de forma aprofundada, o mercado consumidor, a gente consiga achar algumas diferenças. Mas pela simplicidade do mix que a gente tem hoje, isso eu acho que não dá para perceber muito ainda, sabe? Uhum. Uma coisa que é diferente em São Paulo, aparentemente nas primeiras lojas, lá tem um delivery bem forte, que eu tinha comentado até isso com você. Mas no geral, assim, eu acho que a gente está muito novinho lá também. Mas não fizemos nenhuma, respondendo a sua pergunta, não fizemos nenhuma adaptação, fomos para lá com o mesmo modelo de loja que tem aqui, né? E até agora, assim, eu acho que a gente está começando a conquistar o coração do paulista. Do paulista. Ano passado a gente foi indicado pela Veja Rio, lá em São Paulo. A gente ficou feliz com isso, porque a gente nós não pagamos, não temos assessoria de imprensa, e a gente acredita que isso foi uma escolha meio que orgânica, né? E assim, ficamos muito felizes, participamos lá do evento. Não ganhamos ainda, mas foi bem legal, assim, foi um reconhecimento muito grande. Com uma loja só. Falando de regiões ainda e de esses desafios, sei que você gosta muito de viajar e buscar referências e aprender em várias partes do mundo. Queria entender de que forma essas referências em outros países, elas mudaram o seu jeito de ver negócios no Brasil, né? O que você viu lá fora e o que você acha que é muito particular, pro bom ou pro mal, no jeito de fazer negócios brasileiro, e que você vem aplicando aí na Nemo? Eu gosto muito de viajar, até mesmo antes da gente montar o modelo da NEMA, eu já tinha viajado muito em feiras de panificação internacionais, viajar em vários países para conhecer modelos de negócio também. Eu comentei também que acabei de voltar de uma viagem agora, fui para a Europa, depois para São Francisco e fico pesquisando, olhando. Eu acho que assim a grande diferença do mercado brasileiro lá para fora é que lá as coisas, lá parece assim, né, que chegam primeiro as coisas, e a gente tem a tendência de estar daqui a pouco chegando aqui também, sabe? Fermentação natural, por exemplo, já tem uma força grande nos Estados Unidos tem um tempo, e agora no Brasil, Rio de Janeiro, eu acho que foi o primeiro a adotar, até a padaria, assim, que eu acho que faz um trabalho legal aqui, a Slow Bakery, que já fez a parceria também uma parceria linda com a Aviator. E aqui no Rio, acaba que, assim, tem começou, não sei se começou primeiro ou se porque o Rio é menor, apareceu primeiro, né? E eu já vejo em São Paulo também da mesma forma, e tem muito produto que você vê surgindo aqui hoje, e lá, há 10 anos atrás, quando eu fiz o curso lá em Nova York, por exemplo, eu estava começando a fazer sucesso lá, sabe? Eu acho que o mercado, assim, as oportunidades, o público aqui acaba assimilando essas novidades também e acaba acontecendo primeiro lá, sabe? Mas de uma maneira geral, sabe, assim, eu não gosto muito de me guiar só por novidade, sabe? Eu acho que eu gosto de negócio que seja a prova de moda, vamos dizer assim, ó. Tô falando de moda aqui, né? Sim. Mas moda que eu digo, modismos. Coisas que geram um buchicho no momento, depois somem. Sim. Né? E eu acho que nesses produtos, sabe, eu vejo muita coisa que dá para aproveitar, que entender. Quando eu vou lá para fora, eu olho e falo, caramba, parece com o Brasil até nesse sentido, sabe? Essa última viagem mesmo agora, eu fui lá numa rede de supermercado que eu acho assim incrível e fui ver a parte de panificação deles
e não, sabe, não é tão assim diferente do que tem no Brasil no supermercado, e sendo que lá as padarias de fermentação natural, por exemplo, no meu ramo, que são independentes, são excelentes, muito boas e muito melhores em termos de oferta de panificação do que esse mercado que é considerado um dos melhores de lá, sabe? É interessante. Então tem essas... Isso nos Estados Unidos e na Europa também eu percebo, acho bem parecido, bem parecido. E como é que você diferencia o que é modismo do que pode pegar realmente no mercado brasileiro, olhando para esses exemplos de fora? Esses dias, tem o quê? Alguns meses eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou um negócio que é o seguinte, vou tentar aqui, eu não lembro exatamente, mas fala o seguinte, um produto, geralmente, você pega a idade, o tempo de vida de um produto, provavelmente, o tempo que ele vai sobreviver a partir da data que você está analisando, é o mesmo tempo que ele já existe. Ou seja, o pão de fermentação natural tem mais de 3.000 anos. Aí a gente olha para isso, né? A própria panificação, né? Aí eu brinco com isso, falo, pô, vai continuar existindo pelo menos mais uns 3.000 anos. Fazendo uma brincadeira com que dessa frase, na casa, a análise que essa pessoa fez, né? Eu achei bem interessante. Ou seja, um produto aí de inovação tecnológica, que às vezes tem 5 anos, quando você para analisar hoje, a probabilidade maior é que ele sobreviva mais 5 anos e seja substituído. Porque vão inventando outras coisas novas e tem coisas que são essenciais, exatamente. como a camisa também é essencial, exatamente, tá sempre aí. Exatamente. Né? Há quanto tempo? Então, mercados favoráveis aí, exato, isso é bom. Exato. Bom, além de empreender, como você mencionou, você cuida muito da sua saúde, eu sei que você pratica triatlon, certo? Sim. Como é que você faz um equilíbrio hoje entre empreendedorismo, que é um estilo de vida, né? Que você está sempre olhando e fuçando e procurando negócios, com essas outras áreas, com saúde, com família. Dá para equilibrar as coisas ou como é que fica no dia a dia? Então, assim, hoje eu acho que eu consigo equilibrar porque eu tô mais velho e mais atento a isso. Porque quando eu era mais novo, eu não enxergava, eu não conseguia equilibrar. Aí não sei se é por causa de uma demanda mesmo do momento, sabe? Mas eu acho isso. Hoje, fazer esporte faz parte de manutenção de saúde, né? Eu sempre gostei de esporte, sempre adorei. E triatlon, por exemplo, é um esporte que exige bastante. Sim. Aí junta a questão do desafio também, que mexeu comigo, porque assim como montar uma empresa, abrir um negócio, eu coloquei na minha cabeça, vi uma prova de triatlon, eu já estava fazendo ciclismo, né? Aí eu vi uma prova de triatlon, me interessou, eu falei, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi, aí a inscrição me obrigou a ter disciplina. Porque depois que eu me inscrevi, assumi o compromisso, né? Eu falei, vou fazer. E eu também sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo. Eu acordo 5 da manhã, 4h30, e é perfeito para poder treinar triatlon. Ciclismo é 4 da manhã, 4h30 da manhã, e você já começa seu dia já com uma parte da agenda já cumprida, né? Aí, ou seja, o que me ajudou é eu acordar de madrugada, que você acorda de madrugada, você tem a opção de começar a trabalhar já 4h30 da manhã ou ir fazer um esporte. Falei, pô, é mais sensato, pelo menos, ir fazer um esporte, né? Porque trabalhar eu já vou trabalhar depois. E eu acho que essa rotina minha ajudou muito para isso, junto com a idade aí que está chegando. E eu tenho que... Já chegou, né? E eu tenho que cuidar da minha saúde. E é legal essa pergunta também, porque depois que eu comecei a fazer triatlon, eu acho que foi um dos esportes que eu fiz que eu mais identifiquei com o mundo dos negócios, sabe? A relação entre a gente seguir uma disciplina diária e colher o resultado lá na frente, começar um negócio do zero, que você nunca fez antes, e você olha a pessoa fazendo aquilo e fala, poxa, eu nunca fiz isso. Como é que eu vou conseguir, por exemplo, correr 42 quilômetros? Aí você descobre que se você fizer uma planilha com tudo organizadinho e você fazendo algumas vezes na semana, você consegue atingir aquilo. Isso para mim eu acho muito legal, sabe? Porque às vezes a gente vê, de novo, puxando para o lado do treinamento, né? Aí você olha e fala, poxa, será que eu consigo chegar até aqui? Eu nunca fiz isso na minha vida. E sendo que é um desafio grande, duro, que a menor parte das pessoas fazem. Ou seja, eu acho que o triatlon junta muito isso, sabe? E mostra para você, eu sempre falo, no mundo dos negócios e na vida a gente depende muito de sorte. Aí dentro daquela sorte que você tem, você gerencia o que você pode gerenciar. Ou seja, se você tem a sorte de poder fazer um esporte, né, que às vezes a pessoa não tem essa sorte, vamos aproveitar para fazer aquilo ali e aí traz esse ensinamento, sabe?
Eu acho que seguir a planilha direitinho, uma coisa que parece que é muito difícil, muito longe, muito impossível, você vê que é possível e começa a mudar a sua mente e eu achei uma experiência assim, muito legal. Muito Bom, legal. há quanto tempo você está praticando Eu teatro? tem 3 anos, acho 2 anos e meio, 3 anos. É. Eu tive que parar agora esse ano porque na corrida eu senti uma dor nada grave, mas aí parei de correr. Aí a minha programação de provas que eu tinha pro ano passado, no final do ano, eu não fiz. Aí tô voltando agora no início do ano. Isso é uma lição também, né, que eu acho que a gente releva muitas vezes sobre a necessidade de parar, às vezes, Sim, né, sim, de ouvir, de sim, desacelerar, como sim, você mencionou da expansão da NEMA, de não necessariamente acelerar a qualquer custo, sim, sim. que Mas é outro mas paralelo. nisso eu sou bem até disciplinado, eu sou conservador nos meus treinos. E por incrível que pareça, o problema que apareceu no meu tendão de Aquiles não foi por causa do triatlon, foi por causa de uma feira de panificação. Gente, andou demais? Eu fui para uma feira de panificação com um sapato lá que eu nunca tinha usado, Putz, uma bota. Aí fui em 2 dias, numa feira que eu fui na Europa, em Lyon, na França. E nos 2 dias eu andei 18 quilômetros. nossa. Aí no final da feira eu comecei a sentir uma dor nos dois tendão de Aquiles. Aí o de um passou, o de outro não passou mais. E eu já vinha fazendo treino, prova há 2 anos já, ou seja, foi. Eu acho essa bota que eu usei lá e ter andado muito com o calçado inadequado, sabe? Sim, devia ter ido com tênis de corrida, talvez É, ficasse era mais melhor. fácil. É porque tava muito frio. É, Aí eu acabei. comprando sapato É, novo ali. É, a gente está indo para os finalmente aqui do podcast. Uma pergunta que eu queria te fazer é sobre norte de vida, né? Sobre assim, ter uma meta. A gente compartilhou, falou aqui de toda a sua trajetória. Eu queria entender se você tivesse que escolher alguma coisa que o guia, assim, uma frase, uma pergunta para nortear todas as suas decisões ou seus dias. Você tem isso na sua vida ou você consegue pensar qual seria essa frase ou essa pergunta para te dar um norte? assim, o, o que mais norteia a minha vida é a curiosidade e disposição para estar aprendendo coisas novas como se fosse do zero, sabe? Porque eu acho que isso aí tira a gente a gente sempre precisa estar aprendendo, não porque precisa, porque a gente não sabe, a gente sabe pouca coisa. Não é porque você precisa aprender porque tem que mover. Não, a gente sabe pouco. Eu acho que a gente tem que ser humilde, né, e perceber que a vida é um aprendizado constante. Aí eu, como sou muito curioso, aí eu gosto de sempre estar. Eu acho que minha vida é isso, aprender todo dia coisa nova. Eu acho que é O grande meu norte norte, assim, aí. vamos dizer. É. Legal. E falando sobre o nosso plano de voo para quem quer voar, quem quer ter asas para voar, queria entender se teve, né, até como você é muito estudioso, tem livros ou podcasts ou pessoas, né, hábitos que você indicaria para quem está traçando o seu plano de voo no empreendedorismo, que te ajudaram aí na sua trajetória, Ah, por eu acho, favor. ler é fundamental. Eu acho que a maior parte do aprendizado que eu tive foi lendo, né? Hoje em dia tem muita coisa disponível pela internet, ou seja, você não precisa estar lendo um livro. Eu sou da época do livro, né? Porque não tinha, eu já peguei internet uma época boa, mas não tinha tanto conteúdo igual tinham os livros ainda. Eu acho que aprendi muito lendo, porque quando você lê, principalmente quando você lê biografias, você aprende com as outras pessoas, né? É, é um livro que eu acho fenomenal, é A Máquina que Mudou o Mundo, que é um livro bem antigo. E eu lembro que na época de faculdade, até no IBMEC, eu vi esse livro e falei, poxa, Máquina que Mudou o Mundo, né? É título sensacionalista, não deve ser legal. E era o livro, é o livro que fala sobre a história do Lean Manufacturing da Toyota. E na época de faculdade eu desdenhei desse livro assim por causa da capa. Né? E depois, em 2014, eu, quando estava fazendo um projeto de Lean, fui ler esse livro e achei esse livro fenomenal, sabe? Porque ele mostra ali o nascimento do Lean, mostra o trabalho da Toyota e influenciou grandes empresas, como a Tesla. Eu sempre comento isso, sabe? Muita gente não sabe disso e às vezes não consegue juntar, mas eu acho assim um livro bem legal. É um livro mais antigo. Livros mais atuais que eu li no ano retrasado, achei bem legal, eu já indiquei para muita gente. Hábitos Atômicos, é um livro bem legal, fala muito de identidade, do seu, né, como você
organizar o seu dia a dia e como que a identidade é mais importante do que pensar em resultado. Esse livro é muito bom. E, enfim, assim, são os livros que me vieram de imediatamente. Sim. Eu sempre li muito. Podcast também eu adoro, tem vários podcasts. Estou sempre assistindo vídeo no YouTube de empresários falando para poder aprender as pessoas que eu admiro. Estou numa fase agora do Paul Graham, que é o cara que é o fundador da Y Combinator. Esse cara, eu não conhecia ele, descobri por acaso pesquisando. Estou achando esse cara fenomenal, bem legal mesmo. E pro dia a dia fazer esporte também junto, curtir com a família, né? E viajar também se conseguir arrumar tempo. O que você daria de dicas para quem está começando ou tentando alçar voo é equilibrar as coisas, é estudar muito, seria isso? Então, eu acho que estudar muito é inseparável, porque vai te ajudar no teu empreendimento, de imediato. Agora, as outras coisas é arrumar tempo, que é difícil, ainda mais para quem está começando uma empresa. A gente vê hoje aí muitos, né, gurus aí da internet passando vários protocolos do que é para você fazer e que não é tão simples assim. Né? Aí, ou seja, eu acho que focar no negócio, no projeto, intensidade total e a leitura que vai ajudar com isso, aprender, fazer benchmark, procurar outras fontes de conhecimento para negócios, para quem está empreendendo, né? E tentar também ser duro com o tempo para poder fazer esporte, né? Cuidar da família, mas não é fácil, é muito difícil se equilibrar certinho, como muita gente prega, né? Eu acho que isso aí é um meio, assim, no início do empreendimento, então eu acho bem desafiador. É um mito também, as coisas a gente vai equilibrando depois, né? Exato, Com o tempo. Exatamente, né? exatamente. E às vezes eu falo que equilíbrio é uma hora você tá focado mais em uma coisa, outra hora na outra, e isso é uma maneira de equilibrar a vida. Eu acho que o mais importante é você analisar assim, há quanto tempo eu estou fazendo isso? Porque se você está há 30 anos falando que está numa fase inicial do empreendimento, a probabilidade é que os próximos 30 anos você fique do mesmo jeito. Que é dando o exemplo do produto que eu falei. Aí é melhor você parar e falar, não, vou arrumar um tempo aqui para poder me exercitar, dar atenção para a família, porque a probabilidade é que você continue fazendo a mesma coisa. Sim. Agora você está um ano enfiando a cara no negócio, se dedicando 100%, não dá tempo de fazer exercício, não dá tempo de viajar, aí faz parte. Aí você tem que definir o que é prioridade acho no que, momento. ou seja, não tem regra universal, né? Depende do momento de cada um. Com certeza. Klaus, obrigada pela sua participação, pela disponibilidade em contar a sua história. Foi um prazer. Prazer todo meu. Obrigado também. O tempo passa rapidinho. Passa rápido, né? Passa voando, muito bom, realmente. Muito bom. Aqui no nosso papo. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Fica o convite para você conhecer mais sobre o projeto Asas para Voar por meio do link que está na descrição desse episódio. Eu vejo você na próxima. Até lá!